Bom, gente, primeiro eu quero trazer alguns versículos que vão exemplificar na Bíblia quando a Bíblia fala de transformação em nova criatura. O primeiro está lá em 2 Coríntios 5,17 e diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Em algumas versões diz, quando estou em Cristo, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O que é que vocês entendem nesse versículo? O que é que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aos coríntios? Alguém se prontifica? Pastor não, senão só sai daqui amanhã. E aí? O que ele quer dizer quando ele diz acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo? Vamos mais para frente. Tem outro para exemplificar para vocês. Aqui é mais explícito. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então é o complemento ao primeiro. Não vivam como as pessoas deste mundo. O modo de viver das pessoas deste mundo é o que ele chama no versículo anterior de coisas velhas. Então você vai abandonar as práticas antigas e vai viver segundo a mente e a vontade de Deus. O outro que trata também desse assunto: já estou crucificado em Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E o que é que a ovelha e a cabra têm a ver com isso aí? Tem tudo a ver. Eu vou começar agora mostrando a diferença dos dois animais. Os dois animais são muito parecidos. Dependendo da raça, são praticamente iguais. As diferenças são poucas. Mas comportamentalmente são bem diferentes, bem distintos, mesmo sendo parecidos. Aqui estão algumas características da cabra. Primeiro, que a cabra ela é individualista. Ela pode até viver em grupo, mas ela só pensa em si mesma. Ela está por si só. Segundo, ela faz o que quer. Para alguns pode ser até bom, parecer bom. Eu faço o que eu quero. Só que quando, nesse sentido aí, espiritualmente, fazer o que quer é você ser escravo da sua própria vontade. Você é escravo da própria vontade. O terceiro, segue qualquer voz que a chame. A cabra, você chegou com uma cenoura, com qualquer coisa que interesse a ela vai com você. Com qualquer um que chegue, independente se é o dono, se é um vizinho, se é uma pessoa que passou na rua. Então, ela segue qualquer pessoa, qualquer um. E o último, come em tudo que vê pela frente. Inicialmente, algumas pessoas podem achar que isso é bom porque elas teriam uma variedade na nutrição, teriam uma variedade de alimentos, mas isso é ruim. Quando você se alimenta de tudo que vem para você, você vai comer o que é bom, o que é pobre, o que é ruim, o que é venenoso, o que vai lhe fazer mal, o que vai lhe matar. Então, nesse sentido, a gente não pode ser igual às cabras. Comer tudo que vem pela frente. Comer tudo que nos oferece, independente de ser lá na rua ou aqui no altar. Porque Paulo mesmo diz, prestem um culto racional a Deus. Então nós temos que, cada dia mais, chegar mais perto do Senhor, orar, buscar, ler a palavra, para que nem tudo que nos ofereça seja engolido. A gente não deve engolir tudo que nos oferecem, tudo que o mundo nos oferece, tudo que o mundo nos mostra. Agora eu vou lhe mostrar uns exemplos de pessoas que agiram como cabra. A Bíblia tem um bocado de exemplo desse pessoalzinho. O primeiro exemplo,
Corá, Datã e Abirão. Vocês conhecem a história desses três? Eles viviam com Moisés. Quando saíram do Egito, estavam lá todo mundo junto. Eles desafiaram a liderança de Moisés. Lembra que eu disse que a cabra ela não tem um pastor, ela segue a todo mundo? Esses caras não queriam seguir a Moisés, eles se rebelaram contra Moisés. Isso é uma característica das cabras, elas são rebeldes. Se você tropeçar numa cabra, com certeza você vai levar uma chifrada, uma cabeçada. Elas são rebeldes. E aí o que é que acontece quando a gente age como cabra? Eles questionaram a autoridade de Moisés, que foi dada por Deus. E aí a rebelião resultou graves consequências. E uma delas, a principal, um terremoto engoliu eles, mas não foi só eles. Quando a gente age como cabra, a gente acaba levando toda a nossa família junto, por causa das nossas atitudes. Então eles levaram todas as famílias deles, toda a geração, toda a descendência dos três foram juntos. E não foi só eles e a família deles. Tinham mais de 250 pessoas que foram influenciadas pela atitude deles, que também tiveram o mesmo fim. Então, é muito perigoso, gente, a gente agir como cabra. E aí, quando o texto fala de nova criatura, é isso. Quando estamos no mundo, nós agimos como cabras. Cada um por si, vivendo as nossas próprias vontades, se alimentando do que nós bem entendemos, consumindo aquilo tudo que nós bem entendemos, do jeito que queremos. Mas aqui é só o primeiro exemplo, tá? De pessoas que agiram dessa forma e se acabaram muito mal. O segundo, Saul. A história de Saul eu creio que todo mundo conhece, né? A história de Saul tem vários exemplos dele agindo dessa forma. Mas esse eu creio que foi o fatal, que foi quando Deus falou por meio do profeta Samuel, dizendo que era para ele destruir todos os amalequitas, destruir tudo, não trazer ouro, nada. E aí o que é que ele fez? Ele poupou o rei e ainda trouxe os melhores animais com a desculpa de que era para oferecer a Deus, sendo que Deus já tinha dito que não queria nada, era para exterminar aquele povo. E aí, como consequência, ele perdeu a bênção que Deus tinha. Deus o rejeitou. Além dele ficar perturbado, ainda perdeu o trono. Então, gente, quando você não pensa nas suas atitudes, você não ouve a voz de Deus, você está agindo como cabra. Quando você não ouve a voz do seu pastor, vocês vão ver, eu vou chegar já nas características da ovelha. E uma das características é a ovelha ouve a voz do seu pastor. Ela ouve a voz do seu pastor. Ela tem mentalidade de grupo. O que é isso? Elas estão sempre juntas. Se você for num rebanho de ovelha e chegar para espantar elas, elas vão fugir juntas, como um rebanho, diferente das cabras. As cabras, se você chegar a espantar, cada uma vai para um lado e vai se espalhar. As ovelhas não. Dificilmente, pode até ocorrer de um ou outro desgarrar, mas na maioria das vezes todas estão juntas. Elas seguem um líder. Diferentemente das cabras, que em si, elas, não falando da parte humana, mas na parte dos animais mesmo, elas não têm um líder. Elas estão ali em grupo, mas não tem um líder. Cada um segue a sua própria vontade. As ovelhas mesmo, entre as ovelhas, elas determinam um líder. E elas seguem esse líder. E elas reconhecem a voz do pastor. Então, se outra pessoa chamar as ovelhas, dificilmente elas irão vir. A não ser que seja o pastor delas, que elas já estão acostumadas, que elas conhecem a ovelha. E aí Deus exemplifica em João 10. Já a gente vai ler. E o último, comem apenas gramíneas. Gramíneas é a classe das gramas, que é feita as pastagens. Na comparação, muitas pessoas podem achar, comer uma coisa toda, uma coisa só para o resto da vida, sendo que essas gramíneas são a composição perfeita para elas sobreviverem. Elas não precisam de mais nada, elas só precisam daquilo ali. E fazendo um paralelo com
com Deus, a gente só precisa da palavra dele, viver a palavra dele, ouvir a palavra dele. Então, não importa o que é que o mundo está dizendo, o que é que A, B ou C está dizendo, a gente encontra tudo o que a gente precisa para o nosso alimento espiritual na palavra. Ah, mas eu vou ficar só na Bíblia e tem livro tal de fulano, ciclano. Se não foi inspirado por Deus, não nos serve. A palavra de Deus já contém todas as instruções que a gente precisa para viver e para se manter forte. Porque também existe outra coisa. A cabra, ela sobrevive. Porque comendo tudo que vem pela frente, uma hora você vai ficar doente. Uma hora você vai fraquejar e, consequentemente, morrer. A ovelha não. Por ela comer só aquele alimento bom que o pastor direciona para os melhores pastos. Porque a cabra fica, entre aspas, por si. Então ela vai onde bem entender. E nem sempre ela vai saber onde ficam os melhores pastos, onde fica a melhor folhagem para comer. Já a ovelha não. Por ela ouvir o pastor, por ela andar com seu rebanho, ela sempre vai estar nos melhores pastos. Porque o pastor, o bom pastor, ele vai levar as ovelhas para o melhor pasto. E aqui é o versículo João 10, 14, onde Jesus fala: eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas e elas me reconhecem. Então, se você não faz um tempo que não ouve a voz de Deus, tenha cuidado. Preste atenção. Será que a gente está agindo como ovelha? Será que a gente realmente é uma nova criatura? Ou a gente ainda está vivendo como cabra? Sem governo, sem domínio, ouvindo a qualquer um, achando que é a voz do nosso pastor. E aqui tem algumas pessoas que agiram como ovelha. E vocês podem perceber que o resultado é totalmente diferente. Gideão, ele recebeu a tarefa de liderar o exército de Israel contra os midianitas, que haviam oprimido o povo de Deus. Só que Gideão era o menor da tribo dele. A tribo dele era menor e ele era o menor da tribo dele. Então, se ele não ouvisse a voz do pastor, se ele não confiasse em Deus, ele ia dizer: não, isso aí não é para mim não. Deixa com Judá, deixa com os outros que são das tribos maiores para lutar. Só que aí não, ele ouviu, obedeceu ao chamado de Deus. E com a orientação de Deus, ele reuniu um exército de apenas 300 homens e teve vitória contra os midianitas. Isso destaca a questão da obediência. Quando você obedece a Deus, mesmo que você esteja passando por desafios pessoais, porque Gideão, ele tinha essa questão de autoestima baixa. Não, eu sou o menor, sou apenas um menor da minha tribo, que é uma das menores das tribos de Israel. Mas Deus disse: não, eu quero você. Você, mesmo com seus problemas de identidade, mesmo com suas dificuldades, você foi escolhido. Então a gente tem que aprender a ouvir o nosso pastor, que é Jesus, e atender ao chamado. Muitas vezes você acha: não, mas eu sou pequeno, eu não tenho muito o que contribuir na igreja, eu não tenho muito o que fazer e tal, deixa o pessoal que sabe mais trabalhar. Não, mas Deus quer você. Deus quer você. E se você não se colocar no lugar, você não vai afetar somente a sua vida. A gente viu no exemplo do pessoal que agiu como cabras. Não foi só a vida deles que foi afetada. E como o pastor falou no último sábado, que o tema era decisões erradas, consequências desastrosas, todos os exemplos que ele trouxe também levaram toda a geração dele. Adão pecou e toda a humanidade paga pelo erro dele. Davi pecou e a casa dele, a descendência dele pagou pelo erro dele. Então, os nossos erros não é só pra gente. Você não vai se prejudicar somente, você vai prejudicar toda uma geração. E aí o pastor até comentou, né, aquela questão das crianças de Israel. Não morreu uma vida, morreu toda uma descendência. Toda uma descendência que poderia vir
já era. Então, se Gideão não tivesse acreditado em Deus, não tivesse ouvido a voz de Deus, toda a geração dele poderia ter sido afetada, poderia ter morrido e a descendência ter findado nele. O próximo, Daniel. Quem conhece a história de Daniel? Todo mundo, né? Daniel, que a história dele é um pouquinho diferente da de Gideão. Ele estava no meio dos inimigos. Ele foi levado cativo para a Babilônia. E é como a gente está no mundo o tempo todo. A gente está o tempo todo sendo bombardeado com informações, com costumes, com notícias de todos os tipos. Tudo para nos distrair. Daniel da mesma forma. Daniel foi levado cativo para a Babilônia para servir a Nabucodonosor. E lá ele teve acesso aos costumes, à cultura, a tudo o que a Babilônia podia oferecer. Mas ele foi como uma ovelha. Ele ouviu os ensinamentos do Senhor. Ele guardou os ensinamentos do Senhor. E ele não decidiu se misturar. Ele decidiu não se misturar. Nem a comida do rei ele quis comer. Como está aqui, ele se recusou a adorar ídolos, a comer a comida do rei que violava suas crenças. E a obediência dele resultou em ser lançado na cova dos leões. Mas aí eu estou dizendo o tempo todo que é bom seguir a voz do Senhor e o cara foi lançado na cova dos leões. Deus não disse nunca que seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, mesmo sendo lançado na cova dos leões, Daniel foi protegido por Deus, porque ele honrou os ensinamentos do Senhor. Deus honra a quem honra ele. E ele ainda ganhou destaque também em interpretar os sonhos e visões para os reis babilônicos. E a próxima, ali no título: é impossível continuar sendo uma cabra após um encontro verdadeiro com Jesus. Se você ainda está tendo alguma atitude de cabra, se você ainda está agindo com cabra, então verdadeiramente você não teve um encontro com Jesus. Quando você tem um encontro com Jesus, você não consegue, mesmo que você queira, você não consegue agir como cabra. Você sempre ouve a voz do pastor. Você sempre vai voltar. E é bíblico que a Bíblia diz para os pais: ensine a criança o caminho que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Não tem jeito. Uma vez que você conhece o bom pastor, você não consegue ficar longe. A presença de Deus, a graça do Senhor é irresistível. Então, essa palavra hoje é para a gente pensar um pouco e ver se realmente nós estamos sendo uma nova criatura ou se nós estamos perdidos como cabras nas montanhas. E o primeiro exemplo de uma pessoa que teve um encontro realmente transformador com Jesus foi Zaqueu. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, desonesto e impopular. Ninguém gostava de Zaqueu. Então Jesus foi passando na cidade, como todo mundo sabe, ele subiu na árvore para tentar ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Isso é uma coisa também que a gente não observa. Muitas vezes a gente fica parado esperando: Deus, vem aqui, vem até mim. Você tem que ir atrás. Você tem que buscar. Se você não buscar, pode até ser que Deus venha e lhe puxe pelo pé do jeito que você tiver. Mas buscar é a forma mais fácil, é a melhor opção. Zaqueu buscou a Jesus, buscou ver Jesus. E aí Jesus foi e esteve com ele e ficou na casa dele. E Zaqueu se arrependeu de todos os pecados, restituiu as pessoas que ele havia roubado 4 vezes mais. Então, verdadeiramente Zaqueu teve um encontro com Deus e mudou de vida. Ele não continuou nos mesmos atos, mesmo ele continuando na profissão, ele não continuou com os mesmos atos. O próximo é Saulo. Ele antes perseguia os cristãos. E se vocês observarem em Atos 8:1, e Saulo, vocês lembram da história de Estevão? Foi o primeiro mártir da igreja, morreu apedrejado.
começa falando sobre esse episódio. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Saulo, ele tinha uma atitude terrível. Ele era um perseguidor implacável. E após o encontro dele com Jesus, no caminho de Damasco, ele mudou totalmente o seu modo de viver. Ele mudou totalmente a sua forma de agir. E não só isso, de perseguidor implacável, ele se tornou um pregador também implacável. Da mesma intensidade que ele perseguia, ele começou a pregar. Então, às vezes também a gente tá lá no mundo, nas festas, tem aquela intensidade toda e passa a noite toda. Chega aqui na igreja 2 horinhas, eita, eu tô cansado, eu quero ir para casa, eu quero dormir, estou com fome. Não, a mesma intensidade. Se a gente tivesse numa festa em qualquer outro lugar, a gente ia estar pulando, brincando, conversando. Na igreja tem que ser do mesmo jeito. Não é porque a gente está na igreja que a gente sempre tem que ser triste, sério, parado, olhando, esperando a hora acabar. Não. Você veio aqui para entregar o seu melhor para Deus. O seu melhor. Como Paulo fez. Paulo entregou o melhor dele para Deus até o último momento de sua vida. Até o último momento de sua vida. O terceiro é a mulher samaritana. Creio que vocês também já ouviram falar desse testemunho dela. Ela estava lá no poço e Jesus chega e pede água a ela. Só que Jesus, por ser judeu, não deveria falar com ela. Os judeus não falavam com os samaritanos. Mas ela está... E outra, ela vivia no isolamento social, já vinha no 3º casamento. Enfim, tinha vários outros problemas. Mas Jesus se encontrou com ela, pediu água. E após esse encontro com Jesus, aquela mulher nunca mais foi a mesma. Depois disso ela virou evangelista. Saiu pela cidade de Samaria pregando sobre Jesus, falando sobre Jesus. Depois as pessoas que ouviram da boca dela chegaram até Jesus. E aí eles disseram: nós cremos, mas não só porque tu falaste, mas porque agora vimos. Então nós temos que ser igual a essa mulher. Temos que trazer outros para Jesus. Não só falar de Jesus, mas trazer as pessoas ao encontro de Jesus, como ela fez. Só que para trazer as pessoas ao encontro de Jesus, nós temos que conhecê-lo. Nós temos que ser ovelha dele. Temos que ser rebanho dele. Enquanto nós estivermos agindo como cabras, a gente não vai conseguir trazer gente. A gente não vai conseguir evoluir no ministério. A gente não vai conseguir nada. Vai ficar tudo no eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo. Não, temos que ouvir a voz do pastor, do bom pastor, que é Jesus. E para finalizar, eu já vim falando a palavra toda, com todas essas características, vou deixar para vocês refletirem, se autoanalisarem, falarem com Deus. Você realmente é uma nova criatura? Amém?